Mesa dos Notáveis. Assuntos importantes e atuais. A visão dos especialistas. E a participação do ouvinte por telefone e internet. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Boa tarde, ouvinte do Mesa dos Notáveis. Estamos no ar mais uma vez aqui pela Rádio Vinha 91.9 no seu FM e no portal vinhafm.com para um mundo de audiência para quem está conectado em várias partes do mundo, do Brasil. Obrigado aos nossos ouvintes em todo o país, pessoas que nos acompanham e que nos ajudam a fazer o programa de alguma forma, porque enviam sugestões, opiniões, e essas opiniões e sugestões para a produção podem ser colocadas no e-mail programa mesa dos notáveis @gmail.com. 3920-4583 o telefone para você ligar. Mesa dos Notáveis, produção de Honória Dietz, mesa de áudio Edinaldo Maurício e a apresentação é minha, Paulo Francisco, e daqui a pouco eu vou apresentar os notáveis aqui da mesa que discutirão perdão nos relacionamentos. Esse é o tema de hoje, perdão nos relacionamentos. Vamos então ao nosso editorial para melhor posicionar os ouvintes em relação ao tema. Pela Vinha FM 91.9 e pelo portal vinhafm.com, Mesa dos Notáveis. Um programa Solute Certificações Digitais. 3999-6000. www.solutenet.com.br. O perdão pode ser definido como um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Perdoar significa deixar de considerar o outro com desprezo ou ressentimento. É ter compaixão, deixando de lado toda a ideia de vingar-se daquilo que foi feito ou pelas consequências que sofremos. O casamento nos obriga a viver com outra pessoa na mais íntima união conhecida pela humanidade. A relação conjugal envolve transparência, erros, acertos e a oportunidade de perdoar e ser perdoado de acordo com a orientação de Deus. Muitos casamentos são destruídos porque um dos cônjuges é incapaz de perdoar. Uma pessoa que traz constantemente à tona algo ofensivo que o cônjuge disse ou fez no passado, continua a puni-lo e constrói uma barreira de indiferença e frieza na vida conjugal. Naturalmente, perdoar não é fácil. Nossa mente não consegue abrir caminhos de uma hora para outra pela somatoriedade de sentimentos que nos envolvem quando somos atingidos. Parece mais fácil culpar, acusar, condenar, ao invés de lidar com o problema. O perdão vai além das circunstâncias, pois nem sempre podemos explicá-las. Esta edição do Mesa dos Notáveis aqui na Rádio Vinha se propõe a discutir a importância do perdão no relacionamento familiar. Continue conosco. Vamos apresentar os nossos notáveis na mesa para falar sobre perdão, o nosso tema de hoje. Dr. Lindomar Lopes da Rocha, psicólogo, teólogo, mestre em ciências da religião. Ele atende na Logos Psicologia, 39420599. Boa tarde, doutor Lindomar, tudo bem? Boa tarde a todos os notáveis da mesa. Para nós é um privilégio podermos estar aqui contribuindo novamente com esse programa maravilhoso. Eu queria mandar um abraço para o Bispo Sérgio, que estava realizando um encontro de casais em Caldas Novas. Que Deus abençoe
que vocês continuem trabalhando pelo bem da família. Aliás, os pastores, os bispos, as igrejas estão de parabéns com essa iniciativa de dedicarem tempo exclusivo para a família, tratar de casais e família. Muito bem. Doutora Rosane Santos é psicóloga, especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma e atende na clínica Gênesis Espaço Vivencial. Anote o telefone, 8496-2294. Doutora Rosane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os participantes aqui, boa tarde aos nossos ouvintes e novamente eu reafirmo, o meu prazer em participar sempre aqui do programa Mesa dos Notáveis. Realmente para mim é uma satisfação muito grande, principalmente em um tema tão importante, pensando nas nossas famílias, Então, um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde a todos. E pastor Valmir Machado, que é o coordenador da Escola da Família da Videira. Ele é pastor na Igreja Videira da Praça da Bíblia. Nosso querido pastor Valmir Machado está todas as segundas-feiras aqui na Vinha, e evidentemente que esse programa pode estar sendo reproduzido em outro dia da semana. Então, nós cumprimentamos o pastor Valmir Machado. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Boa tarde aos notáveis, aos ouvintes da Vinha FM. E é um prazer mais uma vez estar aqui e falando de um tema que hoje nas famílias, principalmente, é um fator destruidor de famílias, é um fator destruidor de casamentos, e que com certeza os nossos ouvintes vão estar compartilhando conosco de um tema muito importante para resolver, principalmente resolver esses tipos de conflitos dentro de casa. Pastor Valmir, que promove também os encontros dos casais radicais aqui na Igreja Videira. Reunimos 2 vezes por ano, nas chácaras da Videira e também na cidade de Caldas Novas, onde acontecem os encontros dos casais radicais. Doutora Rosane, por que e se existe, por que pessoas mais vingativas do que outras, pessoas mais propensas a se ressentirem do que outras? Paulo, na verdade, quando nós falamos disso, nós estamos falando de comportamentos que vão sendo agregados ao longo dos anos e do tempo, Como as pessoas aprenderam a lidar com determinados fatos. E uma das coisas mais importantes que eu sempre vejo nas questões emocionais é a questão de estar alimentando coisas. Então, a pessoa ela não nasceu ressentida, ela não nasceu vingativa, mas com o passar do tempo, com certeza, ela foi aprendendo esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, e de alguma forma isso foi sendo alimentado por ela e pelo meio. Então, eu acredito que essa questão de estar se alimentando de determinadas situações é a grande fonte da maior parte dos nossos problemas. Porque uma coisa é um fato, outra coisa é como nós percebemos esse fato e quando nós ficamos aqui remoendo aquele fato. Porque isso vai fazendo com que uma coisa que era, às vezes, não tão grande, mas ela vai passando a ficar cada vez maior por essa ideia de ficar sempre alimentando, fazendo com que isso nas relações seja um grande problema, na verdade. Então, na verdade, não é que exista uma pessoa mais do que outra ressentida, é que algumas não resolvem o problema e vão alimentando e aumentando essa carga. Na verdade. Por isso são sempre ressentidas. O que a gente acredita é que ninguém nasce exatamente assim. Na verdade, isso foi sendo alimentado com o tempo. Alimentação, essa é a palavra, Você pode alimentar uma mágoa. Exatamente. Muito bem, muito bem. Doutor Lindomar Lopes da Rocha, cada a palavra agressiva ou cada motivo de ressentimento deve ser resolvido individualmente para que uma carga não destrua a pessoa? Realmente, Paulo Francisco, foi bem colocado essa ideia sua. Os casais, algumas mulheres principalmente, elas muitas vezes são ofendidas pelo marido, aí é ofendida hoje, amanhã, depois, passa um ano e vai acumulando, E aquilo vira um efeito danoso, porque a mágoa, o ressentimento, aquilo não resolvido, ele tem 2 capacidades poderosíssimas no relacionamento conjugal. A primeira é de distanciar um do outro, porque uma pessoa ofendida, a própria Bíblia diz que é mais fácil você ganhar na guerra do que recuperar um irmão ofendido. E a questão também de doenças, porque uma pessoa que vai retendo esse fluido, ruim, ela vai adoecer o corpo.
É bem fato, e muitos que estão nos ouvindo até sabem disso, principalmente os da área da saúde. Por exemplo, uma pesquisa feita no Araújo Jorge detectou que a maioria das pessoas que são portadoras de câncer ali, grande maioria, elas têm muito ódio, muito rancor da família, dos parentes. Então foi feita uma pesquisa, a próprio doutorandos da Universidade da PUC fizeram essa pesquisa e detectaram que a maioria das pessoas que estão ali são pessoas rancorosas. Então o câncer, ele tem uma característica importante, porque ele geralmente está associado a pessoas que guardam muito mágoa, rancor, não libera perdão. Então ele fica preso, e ficar preso é reter energia, e energia é como se fosse uma usina nuclear. Ela precisa de resfriamento e de ser liberada. Caso isso não aconteça e a pessoa vai acumulando, ela tem um efeito de implodir a pessoa, ou de destruir a pessoa naquela área onde ela se localiza, a área de ofensa, e principalmente a área do estômago. Esses órgãos vitais geralmente são comprometidos pelo rancor e pela mágoa. Enquanto os dois psicólogos falavam, o pastor Valmir Machado, me veio à mente aquele famoso filme do Mel Gibson sobre Jesus, não é? Onde Jesus, ele era acorrentado a um tronco e ele apanhava então dos seus algozes. Quando alguém nos machuca, esse alguém é nosso algoz, não é? Ele é nosso inimigo. Pode ser até nosso amigo, mas ele está no papel de inimigo. Ele está no papel de um algoz. Isso não é extremamente difícil de suportar? É difícil porque a concentração da falta de perdão, principalmente, está ligada ao coração, ao ego humano, né? O egoísmo, quando nós somos egoístas e a pessoa nos faz algo contra, mesmo que seja algo verdadeiro, algo que realmente aconteceu, nos traiu, por exemplo, essa mágoa, esse ressentimento vai transformando numa carteira de dívida. E essa carteira de dívida vai fazendo com que aquele que foi ofendido seja cada vez mais, a cada dia ele sinta nesse egoísmo dele como um verdadeiro receptor dessa dívida. Então eu tenho direito a receber essa dívida. E se eu tenho direito a receber essa dívida, eu não abro mão dela. Porque tudo isso, a falta de perdão, está ligada ao senso de justiça própria. Quando nós não perdoamos, é porque nós sentimos o seguinte: eu tenho razão. E o perdão, enquanto a pessoa sente que tem razão, ele nunca vai ser liberado, a não ser que alguma coisa aconteça no coração dessa pessoa. O que é isso? A única pessoa que tem razão e é perfeita é o Senhor. Então, quando o Senhor nos perdoou, nós éramos pecadores, nós tínhamos condições de diversos tipos de dívidas para com Ele, e Ele mesmo assim, Ele liberou essa carteira de dívida que nós tínhamos contra Ele. A partir daí, Ele pode exercer centro de justiça, mas nós, sendo pecadores, quem somos nós para exigirmos isso de alguém? Então, nós esquecemos, às vezes, que nós somos esses pecadores também, que nós somos aqueles que ofendemos também. E quando somos ofendidos por alguém, nós colocamos nessa carteira de cobrança esse egoísmo, e acaba que esse centro de justiça que está em nós, ele permanece, fazendo com que nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Eu coloco no debate a produtora Honória Dietz, que também tem algo a dizer. Então, eu quero colocar aqui na mesa, Paula, a seguinte questão. Muitas vezes tem pessoas que magoam a outra, né? Faz com que a pessoa fique ressentida, chorosa, mal, e vem até adoecer, e às vezes ela não tem consciência de que o que ela fez foi errado. E as pessoas estão guardando uma mágoa, e a pessoa está magoada, e a pessoa que provocou a mágoa não tem a consciência, não tem a sensibilidade, a capacidade de entender que magoou o outro, e a pessoa fica guardando aquela mágoa. Então, pergunto para os psicólogos aqui presentes. Nesse caso, a pessoa que está sentindo ofendida,
é importante que ela chegue para a pessoa e fala, você me magoou por isso, né? Pedir, ou falar, eu estou liberando perdão, mesmo às vezes sem a pessoa pedir o perdão. Às vezes no relacionamento, nós temos falado sempre isso aqui nos programas aqui de família, nós sabemos que as mulheres e os homens são diferentes aí na sensibilidade, né? A mulher tem uma necessidade, o homem tem outra necessidade. E às vezes o homem inconscientemente pode magoar a esposa. Então, nesse sentido, a pessoa tem que chegar e falar, eu estou magoada, eu libero perdão, ou isso é muita humildade? O que é preciso nesse momento? Honória, eu acredito assim, né? Que quando eu falo muito dessa questão, que a grande questão principal não é o fato, mas como nós percebemos o fato, eu acredito que entra muito nessa colocação que você fez. E, de alguma forma, até culturalmente, nós não fomos treinados, nós não fomos ensinados a valorizar as questões emocionais. Então, muitas vezes, falar sobre sentimentos, falar naquilo que eu sinto, sobre determinada situação, para muitas pessoas, acaba sendo sinônimo de fraqueza e um pouco disso que você colocou. Humilhação. Humilhação. Vou ter que me humilhar agora, já me machucou, eu ainda tenho que... Exatamente. Será que ela não desconfia? Exatamente. Será que ela não percebeu que ela me fez um mal? Exatamente. Né? Eu ouço muito no consultório as pessoas falarem assim, e até às vezes demonstrando fisicamente raiva mesmo, porque às vezes a gente entra com alguma coisa assim para questionar, né, que é um pouco do nosso próprio trabalho, e as pessoas falam muito assim, nossa, mas o que importa é que ele ou ela fez isso comigo, então aquilo, né, o fato é o que importa. E aí é que acaba gerando todas as outras questões. E principalmente aqui nós estamos falando muito sobre família, e eu acredito que esses programas, tudo isso que nós falamos aqui sobre informação, é muito para transformar. Eu acho que é a visão, né? Que as pessoas possam ouvir, entender e fazer diferente. E fazer diferente nesse sentido, para mim, é comunicação. Exatamente, mesmo que nós não fomos ensinados ou nós não aprendemos a falar sobre isso, mas que daqui para frente, né, ouvindo e aprendendo cada vez mais coisas novas, que cada um entenda que o importante é que quando você fala, você tem a oportunidade de resolver uma situação que ali naquele momento está te incomodando. Isso é terapêutico até, né? Você naquele momento falando, entendendo, fazendo com que essa outra pessoa entenda que aquilo trouxe alguma questão diferente, trouxe um sentimento ruim. É uma forma de resolver a situação, muito melhor do que ficar aqui alimentando, nessa visão de que principalmente, né, entre marido e mulher isso tem muito. Como se o outro tivesse a condição de acessar aquilo que eu penso. E na verdade não é assim. Ninguém tem essa condição de acessar o que o outro pensa. Senão através da fala, através da comunicação, através dessa ideia de dizer, olha, eu me senti, né? Nem você me magoou, porque isso é questionar, né? Mas eu me senti assim, por determinada situação que aconteceu e vamos tentar resolver isso de alguma forma, né? Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Doutor Lindomar, doutora Rosane, pastor Valmir Machado, e daqui a pouco eu quero discutir com vocês o seguinte: parece-me que o amor e a decepção, o amor e o ressentimento são divididos por uma linha muito tênue, né? Muito frágil. Parece que quanto mais você ama, quanto mais você entrega, mais você corre perigo de ser machucado. Nesse caso, vale a pena investir no amor, assim com toda a intensidade, já que o perigo pode dormir ao lado? Um rápido intervalo, nós voltamos. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Voltamos para o nosso segundo bloco do Mesa dos Notáveis, discutindo perdão nos relacionamentos. Esse é o nosso tema. Doutor Lindomar, doutora Rosane são psicólogos, pastor Valmir Machado, pastor da Escola da Família Videira, e a Honória Dietz comigo aqui nesta Mesa de Notáveis. Pastor Valmir Machado, se a linha entre o amor e a mágoa, entre o amor e o ressentimento é tão próxima, a linha que divide é tão frágil, tão tênue, vale a pena investir num amor mais profundo, já que o perigo mora ao lado? Ou quem sabe até dorme ao lado? Dorme ao lado.
creio que vale, né? Porque o que é o amor? Primeiro que esse amor que você está falando aí, que libera, pode estar ao lado, estabelecer um limite e vir o inverso, é o amor eros, é o amor da paixão, o amor da atração física. Esse tipo de amor, o que é? Se nós pudéssemos definir, seria assim: eu coloco expectativa em alguém, essa expectativa é de investimento, eu invisto nessa pessoa, pode ser que eu invisto dinheiro, mas eu invisto principalmente emoção, eu me entrego para essa pessoa. E normalmente isso no relacionamento, ele acontece, no relacionamento conjugal, ele acontece no período de namoro, ou antes do casamento, ou nos primeiros anos ou meses do casamento. Então, eu amo, então eu me entrego, eu gero expectativas, que essas expectativas são de essa pessoa, eu estou dando tudo agora para que ela possa me dar tudo depois, ela vai suprir as minhas necessidades. Então esse é o amor que você está falando aí. Então quando eu coloco toda a minha expectativa nesse relacionamento, nessa pessoa, e com os primeiros anos do casamento, esse amor naturalmente, se vem as decepções, as frustrações, esse amor sim pode se transformar nesse ódio, nesse ressentimento. E se ele não for curado, vai gerar, pela falta de perdão, vai gerar cada vez mais circunstâncias até de separação. Então eu creio, Paulo, que esse tipo de amor, esse tipo de investimento é natural que ele acabe. Nós falamos isso constantemente nos nossos programas, até aqui na mesa dos notáveis, nós falamos a respeito de amor nos programas atrás, semanas atrás, e nós falamos que o amor, esse tipo de amor, ele acaba com o passar do tempo. São 2, 3 anos que talvez os casais que estão nos ouvindo aí, falam: pastor, mas como é que faz? Então se acaba, como é que o casamento vai até que a morte nos separe? É porque o Senhor nos ensinou o verdadeiro amor, que está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é paciente, que o amor é benigno. Esse amor nunca seria desse jeito, porque esse amor gera inveja, gera ciúmes, né? Ele às vezes é passional. Então nós estamos falando do amor, que eu quero voltar aqui nesse sentimento. Aonde é que é gerado o perdão? Esse amor que você falou, Paulo, ele é gerado na alma, é um sentimento natural que o homem tem pelo relacionamento, tanto com mulher, ou para com o homem, ou com os filhos, com os amigos. Mas esse amor que nós estamos falando de 1ª Carta aos Coríntios, ele é gerado no espírito, a mesma coisa que o perdão. Alguém que não vive uma vida no espírito, alguém que não vive segundo a palavra, dificilmente ele entende o perdão. Porque o perdão, ele não é gerado na alma. Existe uma diferença entre desculpa e perdão. A desculpa, ela pode ser liberada pela alma. Então, às vezes acontece algo pequeno, natural, aqui eu peço desculpa a você, eu pisei no seu pé, é algo natural. Mas agora você vem e me ofendeu, me deu eu não fiz nada para você, ou fiz também, né? Mas você vem e me dá um bofetão. Quer dizer, eu não tem como eu falar: não, eu te desculpo. Isso vai estar na minha alma machucando, ferido. Então eu preciso de algo muito mais profundo do que isso. Eu preciso que o meu espírito entenda e creia que eu tenho que te perdoar. E eu quero determinar isso. Esse perdão, ele não necessita, ele não é, eu não preciso ter vontade de perdoar. O perdão é uma atitude. Eu falo assim: eu vou perdoar o Paulo, independente se... Agora, essa vontade minha é contrária, é lógico, porque ela está na alma. Mas quando eu decido perdoar, é porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar. Então o perdão, ele é muito difícil para quem não tem Deus. Senão fica no nível da alma. E no nível da alma depende muito desse senso de justiça própria. Uma questão interessante, o pastor Valmir estava pontuando, que é muito importante salientar para os ouvintes, é que a pessoa que é magoada, ela tem uma base legal. Ninguém fica magoado sem ter uma racionalidade. Alguém fez uma ofensa mesmo. Não é uma questão assim que ele está achando. Alguém chegou e ofendeu. E existem 2 tipos de ofensas. Existem aquelas ofensas que são feitas por pessoas que estão muito próximas de nós, que de certa forma a gente tem que perdoar, mas tem que haver uma conversa. E existem aquelas pessoas que nós nem conhecemos, que nos ofendem no trânsito ou em um estabelecimento comercial.
Em relação ao estabelecimento comercial, nós não temos que, você me fez isso, fez aquilo outro. Isso deve passar batido, porque se você for perder tempo com isso, você não vai nem conseguir resolver seus problemas. Você chega no caixa do banco e a atendente te trata mal, você releva. Porque, de certa forma, a ofensa, ela está presente em todos os tipos de relacionamento. É lógico que algumas pessoas vão tratar disso com mais seriedade e algumas vão até dar respostas porque já estão ofendidas. Elas já carregam uma marca de sempre estar ofendida. Agora, quando nós falamos dentro de um relacionamento conjugal, a ofensa, você tem que liberar perdão, normal, é importante, porque o perdão é para você. Psicamente falando, é para o indivíduo que está perdoando, a saúde para ele. É lógico que o outro é beneficiado também. Do ponto de vista espiritual, existe uma carga tremenda em relação a isso. Mas do ponto de vista psicológico, quem perdoa está fazendo mal para si mesmo, fazendo bem para si mesmo. A pessoa ofendida, quando ela libera perdão, ela está liberando aquela pessoa para ir embora e ela não está retendo aquela energia para ela. Mas é importante liberar perdão e explicar para o cônjuge o que ele está sentindo devido àquela fala, àquela afirmativa. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, o relacionamento subentende-se que é para sempre. Um relacionamento conjugal, correto? E essa pessoa tem que conviver com a outra, respondendo aquela pergunta da Honória que ela falou. Tem muitas pessoas que ofendem e não perceberam que ofenderam. Então é importante o cônjuge que foi ofendido dizer para outra pessoa: quando você falou isso e isso para mim, você me ofendeu, eu senti ofendida. E aí, eu te perdoo, mas eu quero pontuar isso para você. Isso é muito legal. E é importante a pessoa não vir com espírito de grandeza em relação ao outro, porque pode gerar mais problemas ainda. Eu estou falando isso por quê? Porque a relação, ela precisa ser acertada para que diminua o número de ofensas, principalmente dentro do casamento. Muito bem. Doutora Rosane, se a linha entre a intimidade, o amor e o ressentimento é tão grande e se geralmente as mágoas mais profundas são aquelas feitas por quem a gente mais confia, vale a pena investir na intimidade se o perigo mora ao lado ou dorme ao lado? Paulo, eu acredito assim, né? E ouvindo aqui tudo o que foi colocado, que muitas vezes as pessoas pensam assim: perdoar é esquecer. A gente ouve muito isso, mas como eu vou esquecer isso que essa pessoa fez ou isso que aconteceu? E mais do que nunca eu sempre reafirmo que não é uma amnésia, né? Você não vai simplesmente entrar ali e nós vamos apagar o fato. O fato nunca vai ser apagado. Não tem jeito de apagar a história, nunca, né? Nunca. História, ela sempre... Exatamente, aquilo fez parte da vida, aquilo aconteceu. Mas o que nós temos que entender é que perdoar, na visão que eu acredito, é que acaba sendo uma escolha diária. Todos os dias nós temos motivo para escolher não ficar refém daquele fato ou daquela situação. E aí vem a ideia de que é importante sim se entregar, é importante confiar, porque ou você, né, quem está nos ouvindo aqui, se esteja nesse momento vivendo um problema assim, ou você escolhe ser refém de uma situação ruim, ou você escolhe ser refém do medo da possibilidade que algo ruim venha acontecer. E eu acredito que viver assim não é viver bem, não é viver saudável. E aí vem a ideia de que quanto mais você se entrega, quanto mais você está envolvido com alguém, quanto mais você confia, naquele momento, isso gerou tantas situações e tantos sentimentos, tantas coisas positivas, que elas são infinitamente melhores do que realmente viver em função daquela preocupação de algo que pode vir a acontecer, de alguma situação que pode vir a acontecer, porque senão é viver refém do medo. E o medo acaba limitando muito as nossas possibilidades, limitando a nossa vida, e isso não traz satisfação e não traz felicidade para ninguém. Por isso que eu acredito que perdoar é uma escolha diária, né, entre essas duas visões, entre essas duas situações. É interessante que a doutora falando, o texto lá de Lucas, capítulo 17, doutor, ele fala a respeito, é basicamente uma cilada, né, que nós caímos, né? Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalos. Normalmente, se você lê esse texto literal, escândalo, né? O que é literal? Eu leio esse escândalo, parece que é alguma coisa assim que foi com vergonha, né?
Mas quando você vai no original da palavra escândalo, nesse texto de Lucas, ele está dizendo que é uma armadilha, é uma pedra de tropeço. Esse versículo ele antecede ao versículo que Jesus fala: quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7 por dia. Significa o quê? Que o perdão para nós é um estilo de vida. Mas aqui, quando ele coloca que escândalo, significa o seguinte: nós, nos nossos relacionamentos, nós vamos ter escândalo, ou seja, nós vamos ter armadilhas. E quem é que coloca essas armadilhas para nós? Quem é que arma essas armadilhas? Quem é que coloca? E aqui eu quero até fazer uma recomendação de um livro que chama exatamente A Isca de Satanás, do autor John Beverly, que ele fala exatamente isso aqui. Se você tem problema com falta de perdão, você não consegue perdoar ninguém, te recomendo esse livro, porque ele trata exatamente desse versículo, que ele diz aqui que quem é que coloca a isca? A isca para nós aqui, que seria esse escândalo aqui, ou essa armadilha, quem coloca a isca é o diabo. Então, às vezes, uma palavra maldita, uma palavra, às vezes, um ressentimento que às vezes o marido não está nem sabendo o que fez, mas o diabo lança astutamente. Sumiu a palavra. Coloca essa isca no nosso caminho, e aí, quando nós percebemos, nós fomos caindo nessa armadilha. E a partir daí, depende, o liberar o perdão é a saída dessa armadilha. Eu já li esse livro, A Isca de Satanás, é muito bom. E uma coisa que é importante, pessoal, a pessoa, quando ele vai desenvolvendo essa habilidade de perceber o resultado de uma situação que ele foi ofendido, ele liberou perdão, e uma que ele foi ofendido e ele segura o dia inteiro para ver o que acontece. Chega no final do dia, ele está cansado, exausto, porque suga a energia. Para você manter aquela energia negativa de vingança, você perde a energia positiva do seu corpo. Então a pessoa, com o passar do tempo, ela vai perceber que não tem nada de positivo em você guardar a ofensa. Então a melhor coisa que você pode fazer é liberar, né, deixar aquele fluido ir embora, porque o resultado você vai perceber, assim, é algo extraordinário na sua vida. E quando você guarda e retém essa energia, você quebra relacionamento e faz mal para você, até o seu humor, você tem uma queda de humor positivo na sua vida. Em relação a isso que o Dr. Lindomar citou, tem até estudos que já falam sobre isso também, nessa visão de que as questões físicas, elas estão intimamente ligadas a questões emocionais. Pessoas, principalmente que sofrem muito com enxaqueca, têm um conteúdo muito relacionado a isso. Pensa muito. E esse pensar muito, normalmente, são situações negativas, então é isso de ficar remoendo, relembrando, questionando e pensando, e acaba que vai comprometendo, né, a questão física também. E mais do que nunca, eu já vi várias situações. Muitas pessoas hoje estão tratando a enxaqueca e não estão tratando o mal, né? Exatamente. Que é o problema, que é a falta de perdão. Exatamente. Bom, de onde isso se origina, né? O pastor Valmir falou aqui que só consegue perdoar quem tem uma experiência com Deus. Não é isso que o senhor... É difícil perdoar se você não tiver uma experiência com Deus. Tá explicado por que o mundo está tão violento? Então? O nível de distanciamento do espiritual é muito grande. Para você ter uma ideia, no passado, as pessoas, de uma forma ou de outra, elas desenvolviam a espiritualidade o tempo todo. Hoje as pessoas, elas estão distanciando cada vez mais, inclusive a depressão e esses transtornos de ansiedade, é justamente pela falta do transcender. O ser humano, ele foi criado para transcender, viu? Você que está nos ouvindo, você tem que entender que o ser humano, ele foi criado para transcender. Ele é ilimitado, então ele tem que transcender as ofensas, ele tem que transcender os problemas e as dificuldades. E quando ele não tem essa capacidade de ir além do que ele pode ver, ele vai ter problemas graves, porque o ser humano, ele precisa de acreditar em alguma coisa que é maior do que ele. Bom, será que há solução para tudo isso, gente? Será que há solução para as pessoas ressentidas, magoadas, feridas, muitas delas judiadas mesmo, né? Traídas? Resolver o problema. Daqui a pouco os notáveis vão nos ajudar nessa questão, logo após o intervalo comercial. O tema de hoje: perdão nos relacionamentos. Dos notáveis. Apresentação: Paulo Francisco.
Voltamos com Mesa dos Notáveis para o nosso último bloco, falando sobre perdão no relacionamento. E os psicólogos, o pastor Valmir, aqui comigo, doutor Lindomar Lopes da Rocha, psicólogo, a doutora Rosane Santos, que também é uma especialista em psicodrama, e o pastor Valmir Machado, com a sua experiência, a sua bagagem no trato com casais, não é? Com relacionamento conjugal. Escola da Família Videira. Bom, a pessoa foi passada para trás. Aliás, essa palavra eu acho que ela é forte, né? Eu fui passado para trás. A traição também, né? Assim, fui passado, eu fui roubado, não é? Eu fui traído, eu fui enganado. E agora, pastor? Pode ser que o senhor responda qualquer coisa aqui e alguém pense do outro lado. Você está falando isso porque não foi com o senhor. O que você tem a dizer a essa pessoa? A primeira, eu volto a afirmar aquilo que falamos no bloco anterior, né? Essa pessoa, ele tem que ter o entendimento de que Deus vai ajudar e Deus é que vai fazer essa obra. A primeira coisa é reconhecer a dívida que você tem essa dívida. Se você não perdoar, vai causar danos, que nós citamos aqui, danos emocionais, danos nos relacionamentos. Os doutores falaram dos danos que são as doenças psicossomáticas. É isso que vai acrescentando na vida dessa pessoa. A primeira coisa é reconhecer a dívida, Paulo. Você tem a dívida a pessoa tem a dívida com você tem essa carteira dela agora, e você vai ter que tomar uma decisão de rasgar o cheque. A pessoa te ofendeu, então ela te deu um cheque, né? É a dívida que você tem agora para requerer dela a cobrança. A primeira coisa que você precisa, e que o Espírito Santo te traga essa revelação, é rasgar o cheque dessa dívida. É entender que você é escravo dessa cobrança que você está querendo, e você deve agora sair dessa armadilha que o diabo colocou você. Você foi fisgado porque você foi ofendido, e agora você decide. Interessante que a pessoa que te ofendeu, mas você que está preso à armadilha, você que tem a carteira da dívida, e agora você toma uma decisão de rasgar o cheque da dívida que a pessoa tem com você, liberar o perdão sobre ela. A partir desse momento você sai da armadilha da escravidão, porque o não perdoar também é uma escravidão. A pessoa fica escrava dessa situação. Então, quando você foi traído, foi ofendido por alguma situação, hoje decida então sair dessa escravidão que você está preso. Então esse é o primeiro passo, Paulo. Primeiro passo separar o sentimento da razão. É reconhecer que esse sentimento não está trazendo benefício nenhum para ele e que ele tem que abrir mão disso. A partir desse momento nós podemos dar continuidade ao outro processo. Mas a primeira coisa é reconhecer, porque muitas pessoas eles falam, não, eu já paguei isso, eu já perdoei. Mas reconhecer que está escravo desse sentimento. Como é que eu sei isso? Quando eu vou para uma situação onde a pessoa está no mesmo ambiente. E o problema maior que eu vejo no perdão é que acontece dentro de ambiente de maiores relacionamentos, de maiores vínculos. Eu estou aqui, se eu ofender o doutor Lindomar, lógico, vai haver um desrespeito, vai haver um problema de relacionamento entre eu e ele. Mas eu e ele, nós temos uma vida comum lá fora, cada um tem o seu caminho, e ele não vai ficar tão ofendido comigo como se a esposa dele falar talvez a mesma coisa que eu falaria para ele. Então esse sentimento, comigo talvez não tenha esse sentimento de tanta mágoa, de escravidão comigo no relacionamento, mas com a esposa dele, quando é pai com filho, marido e esposa, esse sentimento ele fica preso. Então a primeira coisa que você tem que entender, você é escravo desse sentimento, então está na hora de se libertar disso. Esse é o primeiro passo. Nós devemos dar. Eu tenho uma história para dizer, igual eu vi o Paulo Francisco falando assim, vocês estão aí no programa, é fácil, talvez vocês nunca caíram nessa armadilha. Eu caí numa armadilha, eu encomendei um livro, né, e por causa de algumas pessoas eu fui adiantando dinheiro, porque ele dizia que precisava, enfim, ele cumpriu só a metade do trato,
e não cumpri a outra parte. E eu fiquei numa situação tão ruim, porque só da minha mente pensar o nome dele, meu corpo todinho se mobilizava. Isso é uma coisa interessante, quem está nos ouvindo sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você tem mágoa de alguém, é falar o nome da pessoa, o seu organismo inteirinho, porque a memória, ela precisa de pensamentos, sentimentos e sensações. E quando você passa por esses níveis, você cria uma memória, e essa memória fica lá no seu cérebro, numa gavetinha bem guardadinha. E tem uma coisa, só de você mencionar o nome da pessoa, o programa roda rapidinho, o HD é poderoso, e você tem o sentimento. E aquilo estava me fazendo mal. Porque eu tinha motivos dentro de uma lógica para ter raiva. Aí um dia eu usei uma programação de PNL, programação neurolinguística, e no mesmo dia eu resolvi essa questão. E para você saber o que você pode, para você ter certeza que você tem mágoa ou não da pessoa, fala o nome da pessoa. Fala agora aí, você que está nos ouvindo, o nome da pessoa que você diz que perdoou. Se você sentir uma reação no corpo, é porque não tá resolvida essa questão. Porque a cadeia todinha tá bem estabelecida. E faz até mal. Tem pessoa que sente até náusea. Tem pessoas que sentem dor de cabeça quando fala o nome da pessoa. Então, existem algumas formas que você pode fazer, algumas programações que você pode fazer para quebrar essa cadeia, que ela é tão poderosa que pode perdurar durante anos na sua vida e destruir a sua vida, até para estabelecer novos relacionamentos de vínculos profundos. Porque aí você fica meio desconfiado e fala, eu não posso confiar em ninguém. E isso atrapalha enormemente o seu relacionamento. Muito bem, agora a doutora Rosane. A pessoa foi passada para trás, enganada, traída, machucada, ouviu impropérios, ouviu coisas horríveis, ouviu injustiças. Eu conheço casos de mulheres, por exemplo, pasmem os senhores, em que o marido acha homens para suas mulheres. Não, você é uma prostituta, às vezes a pessoa não está fazendo nada, a pessoa do bem, a pessoa que não está traindo, mas o próprio marido arruma outro marido para ela. É uma coisa assim que fere muito, né? Que machuca muito. Uma ofensa, né? É uma ofensa terrível. Outro na mente, né? É na mente dele, né? Exatamente. Na mente, arruma na mente. É uma acusação, né? Exatamente. Ele me machucou, ele me feriu, ele me passou para trás, ele me traiu. E agora o que fazer, doutora? Paulo, acho que dentro disso, né, eu acho que acaba recaindo nisso que você acabou de citar, existem situações que elas parecem que elas transcendem mesmo aquilo que poderíamos imaginar sobre determinados fatos. Um deles é esse que você colocou, e isso é muito comum. Principalmente pessoas que sofrem por serem ciumentos patológicos e tudo, né? Tem uma situação muito considerável nesse sentido, e às vezes nós achamos que não, mas não sei se o doutor Lindomar tem essa visão, mas eu sempre recebo pacientes com essa mesma queixa, né? De que estão sofrendo por algo que aí entra um outro nível muito complicado, que é essa questão de que eu não faço nada e alguém me acusa o tempo todo por ter feito algo. É um nível de sofrimento psíquico muito grande. A pessoa fica refém do outro, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é um fato. Agora, uma coisa importante que eu acredito que seja a base disso tudo que nós estamos falando aqui, é que às vezes quando acontecem situações ruins, acontecem situações difíceis na nossa vida, nós acreditamos que aquilo ali é o fim. Que aquilo que aconteceu foi o máximo de ruim que poderia acontecer em qualquer coisa. E o que eu quero salientar muito para as pessoas que estão nos ouvindo hoje é que existem caminhos, existem possibilidades, isso não é o fim. Na verdade, em algumas situações eu tenho observado que acaba sendo um novo começo. Às vezes é uma crise muito aparentemente difícil, que gerou muito sofrimento, mas que na vida, principalmente de alguns casais, ela representa um novo começo para aquela relação. E é nisso que nós temos que acreditar sempre, que existem caminhos, que as questões podem ser resolvidas, existem formas, sejam elas formas espirituais, nisso tudo que o pastor colocou, sejam elas nas questões psicológicas, em recursos, né? Existem tantas técnicas hoje que conseguem resolver conflitos de forma mais rápida, mas que as pessoas têm realmente que ter essa consciência que existe um caminho, mas que elas têm que buscar um caminho, porque grande parte estão sofrendo em casa, alimentando amargura, alimentando tristeza, alimentando raiva, alimentando culpa, alimentando essa sensação de justiça e injustiça, mas elas estão ali sofrendo sozinhas. Então, o que mais eu acredito que seja necessário nesse momento é uma ação.
Uma ação que às vezes é importante isso, buscar uma ajuda, buscar uma referência, porque é isso que vai fazer com que você que está nos ouvindo saia daquele problema. E essa primeira ação, doutora, seria a decisão de perdoar, a decisão de mudar de vida. A decisão de perdoar, reconhecer que aquilo realmente é um problema, reconhecer principalmente que ficar alimentando isso traz um dano para o outro, mas o maior dano é para si mesmo. Mas às vezes sozinho é muito difícil entender isso, porque na verdade naquele momento quem está sofrendo por aquela situação está ali sofrendo o impacto dos próprios pensamentos. Então é difícil ver uma luz, porque são os próprios pensamentos que estão sendo alimentados ali o tempo todo. Então aí é que eu reafirmo muito essa ideia de que nós temos que buscar soluções para os problemas e não entender que aquele problema é um fim. Ele é um problema, não deixa de ser, mas ele pode ser e pode representar um novo começo. Só que sozinho isso é muito difícil. Mas todos vocês estão falando aqui, o tema é perdão, estão falando do ponto de vista de quem foi ofendido. Mas não seria natural que quem tem que tomar atitude é quem feriu? É quem machucou? Afinal de contas, foi ele que feriu, foi ele que machucou, foi ele que traiu, foi ele que passou pra trás. Por que é que a pessoa que tem que tomar atitude? Eu estou assim, me colocando no papel de quem está ofendido, tá? Não é um depoimento do âncora, não, do apresentador. Eu estou me colocando no papel da pessoa que foi ferida. Peraí, ué, foi ele que fez, por que eu tenho que ir atrás? Tem um ditado que eu acredito que vocês que estão aqui conhecem, até os ouvintes, que quem ofende esquece, quem é ofendido não esquece. Já viram falar sobre isso? Demais. Que a pessoa que ele fez a maldade, ele esquece, mas o outro que foi ofendido na hora ainda vai pegar ele. O cara que ofendeu, ele não tem nem consciência. Ele fez muitas vezes aquilo e ele vai embora cuidar da vida dele. Mas às vezes tem consciência. Às vezes também tem consciência, mas a pessoa que é ofendida, ela tem uma base legal dentro da racionalidade dela, porque nós somos homens racionais, correto? Que fica torturando o tempo todo. O maior prejuízo que a pessoa tem, principalmente o ofendido, não foi o que o outro fez com ele, mas a perturbação mental que ele vai ter. Os problemas psicológicos, eles são desenvolvidos geralmente com a dificuldade de relacionamento interno. É aqui dentro que vai gerar o problema, porque existe um tribunalzinho aqui na mente do indivíduo que está cobrando dele: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Eu já vi muitos pacientes que foram ao consultório e eu desconfiei que a minha esposa estava me traindo. Ele dizia, e eu pus um 38 na cabeça dela e falei: confessa, mulher, senão eu te mato. Mas como é que vai confessar se você tá com um revólver na cabeça dela? E ele chegou ao ponto disso, ficou várias semanas sem dormir, e aí ele foi procurar ajuda, porque a mulher não ia confessar. Se ela confessa, não entendesse, ela morria. Mas o que acontece? A tribulação todinha era na mente dele. O maior problema do ofendido é que ele tem um problema sério com ele mesmo, porque existe dentro dele um tribunal que está pedindo justiça, está pedindo que ele seja justiçado. O outro nem está sabendo, o outro já mudou de país, já está noutra esfera. Mágoa de um defunto que fez mal pra ele. Então você veja que a situação, o cara já foi embora, não tem que fazer mal com ele mais não, mas o problema tá aqui dentro da cabeça dele. Então, resumindo, o cara que foi ofendido, ele tem um problema para resolver, e o problema é interno primeiramente, e ele pode também ir lá na pessoa conversar e tal, de alguma forma resolver essa questão, até para ajudar o outro a não fazer aquilo que fez com ele mesmo, e até externalizar o sentimento dele. Mas primeiramente o problema maior é na mente do próprio indivíduo que foi ofendido. E eu ainda levanto outra questão, até em cima disso aí, doutor Lindomar, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar ela mesma. Às vezes você comete um erro no passado, em várias áreas da sua vida, e até de ter feito algo contra alguém, uma decisão errada que você tomou e que está te prejudicando, e você não se perdoa. Justamente porque... É um outro tipo de patologia também. Justamente, e porque ele fala, a mente dele cobra dele assim: mas como é que você foi burro e entrou numa dessa? Que latada é essa que você entrou? Então, todo ser humano, ele está sujeito a errar. Nós somos passíveis de erro. Nós, no relacionamento o tempo todo, nós temos que entender que não existe relacionamento isento de ofensa. Faz parte. Não tem jeito. Vira e mexe, alguma coisa eu vou falar que vai ofender alguém. Agora, compete a alguém que tem bom senso falar: eu vou liberar agora perdão e vou liberar essa pessoa, porque senão toda hora eu vou encontrar alguém que vai me ofender. E aí eu vou sofrer muito com isso.
E a questão que quando eu vi aqui falando, é exatamente essa, que eu acredito muito assim, que mesmo quem fez algo por alguém, esse alguém que fez, ele não vai viver em paz por ter feito aquilo ali. De alguma forma, esse pensamento, esse sentimento, pode ser que não relacionado exatamente àquele fato, mas isso ficou aqui guardado, já vai ser punido, ficou registrado. E muitas das vezes, as pessoas, elas mesmas vivem, segundo isso que a Honora disse, elas mesmas vivem refém da própria culpa por ter feito alguma coisa. Por isso que eu sinto muito essa ideia de que é uma escolha diária, perdoar é uma escolha diária, e perdoar o outro, perdoar a si mesmo, perdoar a situação, perdoar tudo ali que vem acontecendo na vida, porque a vida é dinâmica, sempre acontecem novos fatos, novas situações, é uma escolha individual e é diária, tanto para quem faz, quanto para quem sofreu a consequência daquilo que foi feito. Nós costumamos dizer que é um estilo de vida. Exatamente. Assim como nós acordamos, tomamos banho, comemos, perdão, é a mesma coisa, é um estilo de vida. Eu só queria falar a respeito dessa pergunta do Paulo, porque assim, aí nós devemos fazer um programa para falar sobre o ofensor, né? As pessoas que ofendem. Mas interessante que você perguntou, porque alguém deve estar falando lá do outro lado para nós, o nosso ouvinte perguntando, mas até quando que eu vou perdoar? Até quando? Porque eu tenho um marido aqui, uma esposa, um filho, que é constante. A ofensa, ela é constante. Ela é todo grosso, dia, né? É interessante isso. Porque há 2 textos na Bíblia que tratam a respeito especificamente do mesmo tema, que é Mateus capítulo 18 e Lucas capítulo 17, que fala a respeito do perdão. E esse perdão é o mesmo texto que Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia. Quer dizer, é um estilo de vida. Eu tenho isso como estilo de vida. Mas existe uma diferença entre o texto de Lucas e o texto de Mateus. Aí é que vem essa pergunta de alguém que está nos ouvindo. Meu marido, toda vez eu perdoo, ele não se sente o ofensor, mas eu vou lá e perdoo ele pela ofensa que ele me cometeu. E ele é um reincidente. E ele é um reincidente. E aí, eu estou sempre perdoando, pastor, mas ele não toma posição de mudança. Interessante que no texto de Mateus, Jesus não fala a respeito do arrependimento. Mas no texto de Lucas, Jesus fala: se arrepender. Tem um se. Então o perdão, não que eu não deva liberar perdão. Então, se o marido é reincidente, deve perdoar? Sim. Mas a questão é da restauração da posição de marido. Se você me pisar no pé, eu devo te perdoar? Sim. Mas eu vou ficar com o pé de baixo? Nunca. Eu vou tirar o pé. Então, se o marido é reincidente nessa situação de traição, por exemplo, de infidelidade conjugal, a Bíblia fala que necessita de arrependimento. Então, uma coisa é a gente exigir o perdão, ele é natural e deve vir como estilo de vida. Outra coisa são restauração de posições. No nosso caso, entre marido e esposa, ele exige um arrependimento. Porque senão fica parecendo que é o caso que o Paulo citou. É o ofensor, ele está sempre na... Então, quando há uma necessidade de perdoar, sempre, Jesus falou sempre, estilo de vida, mas a restauração da posição necessita de um arrependimento por parte do ofensor. Eu acho interessante isso, acontece muito dentro dos lares. Por exemplo, o filho fala alguma coisa pro pai que não foi legal, e o pai dá uma dura no filho, e aí o pai já liberou perdão, porque o pai não vai ficar preso disso, ele já tem um conhecimento sobre isso. Aí o filho chega depois e fala: pai, te pedi perdão, papai, porque eu fiz. Papai já tinha te perdoado, meu filho, mas você está restaurando aqui agora a posição de filho amado. Isso é show de bola, porque isso dá uma força pro relacionamento, porque quando você libera perdão para alguém, aquela pessoa fica com dívida com você agora. Você liberou crédito para ela, eu perdoo a Honória aqui, ó, entendeu? Então a ofensa, e aí é ela que fica com dívida comigo, que agora a coisa mudou de lado aqui. Porque ele agora vai sentir: poxa, o que aconteceu? Eu fiz tudo aquilo e ela me liberou, essa pessoa me liberou perdão, e isso reativa, fortalece cada vez mais o relacionamento. Os vínculos de aliança, né? E principalmente eu acho que estimula o outro a ser diferente, né? Justo. A não repetir. Você tá dando uma chance.
aquilo serve como uma situação de aprendizado para aquela outra pessoa. Que eu acho que recai naquilo que nós falamos inicialmente, de que às vezes a pessoa faz algo, aquilo trouxe uma coisa ruim, a pessoa não percebe. Então, quando você vai, você fala, aquilo vem como um insight para aquela pessoa. E esse insight serve como uma grande oportunidade para aquele comportamento não repetir novamente. Que eu acredito que é a grande questão, né? Que Jesus fala mesmo. Arrepender e vai, não peques mais, né? Nessa ideia de não repetir. Porque senão eu acredito que vem muito isso que o Paulo disse mesmo. Às vezes parece que a ideia é que quem faz fica tudo bem por ter feito. E não é isso. Na verdade, é uma questão individual. Cada um tem a sua própria escolha nessa ideia de trazer um benefício para si que acaba trazendo um benefício para o outro. Aliás, a pessoa que está ofendendo, se nós formos olhar o histórico dela, ela foi uma pessoa que teve problema lá. Se você for olhar, geralmente tem pessoas que ofendem todo mundo. Onde ele anda, ele está ofendendo. Ele é uma pessoa ferida, precisa de cura, precisa de tratamento. E se ela encontra alguém que tem essa capacidade de ajudar, que maravilha, né? Pode ser o fim do sofrimento dela também, porque ela já é uma pessoa que vive o tempo todo sofrendo. É isso, vai acabar com aquilo que nós falamos de ficar alimentando o tempo todo essa visão de ser ruim, né? Às vezes, quando coloca uma situação dessa, isso é um ponto final. Por isso que eu cito muito, que às vezes uma grande crise, ela representa, na verdade, um grande começo. Um recomeço. Um recomeço. Bom, você percebeu que eu fiquei quietinho aqui, eu só provoquei e parece-me que foi bom, né? Que todos compartilharam bastante, mas eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam, pra gente terminar, é bom a gente definir o que é humildade, né? O que é ser humilde, na verdade? Ele é um sujeito, ele é muito humilde, porque tá com a roupa rasgada, tá pedindo esmola na esquina, ele é tão humilde. Eu penso que não há atitude mais forte para simbolizar a humildade do que você chegar em alguém e falar: eu errei contra você, me perdoa. Ou da parte do ofendido dizer: não, você errou mesmo, eu te perdoo. Interessante. Aí eu acho que é a humildade na prática, porque não tem nada mais difícil, né, gente, do que perdoar e pedir perdão. É ou não é? É difícil, depende, como vocês disseram aqui, de uma decisão, quer dizer, não é fácil decidir isso, né? Principalmente quem foi machucado. A palavra humildade, ela deriva da palavra humus, e a humus vem da palavra umidade. Uma pessoa que ela tem humildade, ela é úmida. Uma pessoa que não é humilde, ela é seca. Já viu você relacionar com alguém que é seco? Você fala uma coisa, já explode com você. Muitas vezes foi ela que te ofendeu e você vai lá pedir perdão, ela te descasca mais ainda. É uma pessoa seca. A humildade é a capacidade que a pessoa tem, ela é maleável. Uma terra úmida, você pode fazer o que quiser dela, você pode mexer, você pode fazer um vaso. Se você cansou, você pode fazer qualquer coisa, você pode moldar ela. Agora, a pessoa seca, o que você faz com terra seca? Você molda o quê? Então, a humildade é uma das características mais importantes. E o próprio Moody, né, um grande pregador, ele tinha 120 quilos, ele falava o seguinte, que a humildade nos guarda, nos protege. Quando você é humilde, você não perde energia com facilidade. Agora, quando você é altivo e prepotente, você tem vários problemas, e um deles é com Deus, porque Deus abate o soberbo, mas exalta os humildes. Bom, vamos terminar o programa então, meus queridos amigos, convidados notáveis. Eu estava me lembrando aqui, pastor Valmir, de uma frase que a gente ouve muito aí nesses encontros de casais e nessa convivência com casamentos, né? Com pessoas, com relacionamento aqui no rádio mesmo, com tantas pessoas. Eu já me deparei com muitas pessoas entregando uma mesma resposta. Flória, me perdoa, eu errei contra você. A pessoa responde: eu te perdoar? Só Deus pode perdoar. Eu não posso te perdoar. Tá completamente enganado, você pode perdoar sim. Todos podem perdoar. É muito fácil jogar, não, te perdoar. Só Deus pode. Você pode perdoar. Tome a decisão hoje, agora, antes que seja tarde demais, não é, pastor? Verdade. Para terminar. Para terminar, encorajar, né? Você que está passando por essa situação, a buscar. Falamos aqui que tem situações que precisa de ajuda, né? Procure ajuda, procure pessoas que possam influenciar você positivamente nessa decisão de buscar o perdão, a reconciliação, a restauração. Ele passa primeiro pelo seu reconhecimento, né, de saber que existe essa falta de perdão no seu coração,
passa por deixar a emoção de lado, como foi dito aqui. Essa emoção pode te matar, está te matando até fisicamente. E um remédio que nós temos e que nós recomendamos é quando o doutor Lindomar até falou aqui, cita o nome dessa pessoa, se causa essa dor, libera uma bênção sobre a vida dela. Abençoa ela, declara que você quer bênção sobre a vida dela, que você quer o bem dela. Você vai ver que vai começar a ser curado isso na sua vida. Se você não está conseguindo sozinho, procure ajuda, né? Nós estamos aqui para ajudá-lo. Procure ajuda ao seu pastor, procure ajuda aos irmãos aqui, os doutores, naquilo que é prática que nós podemos fazer para que você se liberte dessa escravidão que é a falta de perdão. Muito obrigado. Obrigado, pastor Valmir, mais uma vez. Obrigado, doutora Rosane, um grande abraço. O que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria de ter respondido ainda sobre o tema? Não, Paulo, acho que nós falamos bem, é só citando um pouco disso que você citou, quando a pessoa fala assim, só Deus pode perdoar, me vem muito na visão de que ela não entende realmente o que é perdão, né? Acho que aí é um conceito errado sobre isso. Então, por isso que eu sempre afirmo que a informação, ela é muito importante, né? O conhecimento, a informação, isso transforma a vida das pessoas, porque a partir disso faz com que cada um possa pensar de uma maneira diferente. E o meu recado para os ouvintes é justamente esse. Então, se você hoje está nos ouvindo, entende que nesse momento você vive refém de uma situação dessa, procure uma alternativa, ela existe. E é isso que realmente no fim importa. E eu reafirmo, né, o meu prazer em participar aqui do programa, participar contribuindo com os meus conhecimentos. Eu quero convidar novamente, sempre vem muitas pessoas, muitos ouvintes da Vinha, sempre que eu participo aqui do Mesa dos Notáveis. Eu tenho uma página no Facebook, que é DRA Rosane Santos, e nessa página eu mantenho muitas informações sobre isso mesmo. Transformação, mudança, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu sei sobre essa questão dos comportamentos. Eu mantenho essa página diariamente com informações e com questões positivas, então eu convido os ouvintes a participarem disso. No meu site também, rosanesantos.com.br, eu criei um cadastro muito simples, você deixa o seu e-mail lá, confirma, e a partir disso eu mantenho um relacionamento com as pessoas, passando informações. Inclusive, eu acabei de colocar um vídeo muito interessante que dá 3 dicas importantes para viver melhor, para viver bem, muito fundamentado em tudo isso que nós falamos aqui, nessa ideia de que a informação e conhecimento é aquilo que realmente importa. Então eu reafirmo o meu convite aos ouvintes da Vinha, que façam o seu cadastro, que estejam lá na página do Facebook comigo, e qualquer dúvida, qualquer situação, eu estou sempre aqui disponível para responder. DRA Rosane Santos. Isso. No Facebook. Isso. Não é? Muito bem. Doutor Lindomar Lopes da Rocha, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, pela contribuição. Mais alguma observação? Talvez eu não lhe perguntei, mas o senhor gostaria de ter respondido? Sim, as pessoas dizem no senso comum que errar é humano e perdoar é divino, né? Mas quando nós perdoamos, nós parecemos com Jesus, porque uma das 7 palavras que ele falou na cruz foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Richard Tolle, um dos grandes filósofos e que escreve livros de autoajuda, ele fala no livro dele, O Poder do Agora, que uma das características e uma das situações fáceis que nos ajudam a perdoar é nós percebemos que aquele que nos ofendeu, ele ofendeu de forma inconsciente. E aí fica muito mais fácil para nós administrarmos esse prejuízo que alguém ocasionou a nós. Mas o importante é perdoar, porque perdoar, quando nós perdoamos, nós estamos parecendo com Jesus. Muito obrigado, então, doutor Lindomar, que atende no 3942-0599 na Logos Psicologia. Honória, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Paulo, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Obrigado, ouvinte.